Bom, novamente é um prazer, professor Michael Gandhi, mais conhecido como professor Gandhi, matemática. Então é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Ano passado tive com o Fábio, aqui no Alcance, durante todo o projeto, durante todo o ano, inclusive também para o UES, né? No final do ano, após o Enem. E hoje eu vou tratar com vocês algo bem especial, que é proporcionalidade, certo? Para vocês terem ideia, pessoal, no Enem de 2018, caíram 8 questões que envolvem proporcionalidade. Então é um tema importante, né? É um tema importante, é um tema que tem uma variação entre questões fáceis, médias e difíceis, mas em grande parte elas são fáceis e médias. Então, se são fáceis ou médias, vocês não podem perder, ok? Tá bom? Queria também parabenizá-los, né? Sei que vocês, durante a semana, estão em sala de aula, nos contraturnos também estão estudando, alguns fazendo cursinho, outros estudando em casa. E mesmo aqui, assim, estão aqui sábado, né? Porque vocês têm um objetivo maior, não é isso? Então, realmente, vocês estão de parabéns. E eu sinto aqui que a maioria de vocês, maioria não, todos vocês estarão aprovados no final do ano. Quem sente aí que vai ser aprovado aí no final do ano? Rapaz, eu acho, pera ainda. Eu achei assim uma aprovação tão meio assim. Vou repetir novamente. Quem acha que vai estar aprovado aí no final do ano? Ah, agora eu senti firmeza. Bom, então além do sábado, ainda senti aprovação. Então é o seguinte, ó. Pessoal, o que é ser proporcional? Primeiro, nós devemos observar que as grandezas que são proporcionais são grandezas relacionadas, ó, a tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, quantidade, certo? Então, grandezas é você conseguir medir. E medir o quê? Todas essas variáveis. Tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, quantidade. Então, quando nós trabalhamos com proporcionalidade, normalmente nós trabalhamos com grandezas. E essas grandezas, elas podem ser diretamente e inversamente proporcionais, né? Ó, quem quiser pode falar aí, participar. Professor, diretamente, não tem problema, viu? Até melhora porque eu amanheci um pouco gripado e a voz não está tão boa hoje. Mas é o seguinte, o que é que significa uma grandeza ser diretamente proporcional? Alguns vão dizer assim, ó, professor, é aquela grandeza que aumenta ou diminui na mesma proporção. Bom, vamos ver que o conceito de ser diretamente proporcional não está apenas ligado a isso, mas é um bom indício, certo? Se duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção, isso aumenta ou diminui, é um bom indício que elas são proporcionais. Mas vocês têm que prestar atenção que elas têm que ser na mesma proporção. Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Acho que esse exemplo está na apostila, né? Se 2 cadernos custam R$8, o preço de 4 cadernos custará 16. Observe que dobramos o número de cadernos, também dobramos o número de cadernos, né? Ó, opa, tem caderno 2 vezes aqui, né? Se dobramos o número de cadernos, dobramos também o preço. Se eu tinha 2 cadernos e viraram 4, então se o preço dos 2 cadernos eram 8,
Então, dos 4 cadernos serão 16. Eu coloquei uma tabelazinha, ó. Se 2 cadernos custa 8, 4, 16, 8, 32, 16, 64. Então, essa aqui, pessoal, que eu vou falar agora, é a definição real de como reconhecer e como utilizar uma grandeza diretamente proporcional. Ou, simplesmente, as grandezas são proporcionais. Você já pode ter a certeza que elas são diretamente proporcionais. Se vocês observarem, ó, se eu pegar o 8 e dividir pelo 2, o resultado é 4. Se eu pegar o 16 e dividir por 4, o resultado também é 4. 32 por 8 é 4, 64 por 16 também é 4. Ou seja, o que é que acontece? Para duas grandezas, elas serem ditas diretamente proporcionais, a razão entre elas deve ser constante. Algumas questões, principalmente as que envolvem apenas letras, né, fórmulas, você só consegue resolver se você for buscar o que nós chamamos de K, que é a constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, ela tanto existe para o diretamente proporcional, como existe também para o inversamente proporcional. Qual a diferença? É a forma de encontrar. No diretamente, você a encontra dividindo as grandezas. Então, ó, qualquer grandeza que eu divida, o resultado é sempre o mesmo. Professor, eu não quis dividir o 8 por 2. Eu quis dividir o 2 pelo 8. Não tem diferença. Ou você divide o 8 pelo 2, ou o 2 pelo 8, o resultado é o mesmo. O que importa é, se você dividir, você vai encontrar o mesmo número, e esse mesmo número é chamado de constante de proporcionalidade. E se as grandezas são inversamente proporcionais? E aí alguém vai dizer assim, professor, é muito fácil. Se um aumenta, o outro diminui. Ou se um diminui, o outro aumenta. Ou seja, eles estão em direções, as grandezas estão em direções diferentes. Novamente vos digo, isso é apenas um indício. O que interessa é o seguinte, eles aumentam ou diminuem, mas em proporções inversas. Se eles aumentam ou diminuem em proporções inversas, significa dizer que vai existir um número que é constante entre uma grandeza e outra. Exemplo. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantos serão necessários? Então, primeiro eu tenho uma vasilha que tem 6 litros. Agora eu mudei a capacidade da vasilha. Agora tem 3 litros. Olha o que é que acontece. Quando eu tinha 6, eu tinha 30 litros. 5 vasilhas, 36. 4, 45. 3, 60. 2, 90. O que é que está ocorrendo aqui? O que está ocorrendo é que quando eu multiplico as grandezas, o valor que eu encontro é sempre o mesmo. Ó. 6 vezes 30, 5 vezes 36, 4 vezes 45, 60 vezes 3, 90 vezes 2. Então, para você saber se uma grandeza ela é inversamente proporcional, a multiplicação entre elas é constante. Então, vocês têm que fixar duas coisas a respeito de proporcionalidade. Para ser diretamente proporcional, a divisão, a razão, ela deve ser constante. E para ser inversamente proporcional, a multiplicação é que deve ser constante. Novamente, esse 180 aqui, que é o valor que nós estamos encontrando
através da multiplicação, também é chamado de constante de proporcionalidade. Só que agora as grandezas são inversamente proporcionais. Regra de 3. Bom, esses conceitos de proporcionalidade vocês não podem esquecer, que a razão é constante e que a multiplicação é constante. Mas tem uma técnica que vocês adoram utilizar, que chama regra de 3. Notem, o que eu acabei de falar a respeito da constante de proporcionalidade é feito a divisão ou multiplicação entre as grandezas. Na regra de 3, não. Na regra de 3, o que é que nós fazemos? Nós organizamos, separamos as grandezas, cada uma embaixo da outra, né? E aí vamos observar se em relação uma à outra, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu coloquei aqui situação 1. Tem uns 6 exemplos aqui para vocês. Tem alguns exemplos que estão aí no material de vocês. Tem alguns exemplos que não estão, aí vocês puxem aí aquele aparelhozinho e tirem uma foto. Certo? Aquele aparelhozinho para ser parase. No exemplo 1 diz o seguinte, ó, situação 1. Para fazer um bolo de aniversário, vamos utilizar aqui regra de 3 e proporcionalidade. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Bom, um bolo, eu preciso de 300 gramas. 5 bolos, eu preciso de X. Notem, para você trabalhar com a regra de 3, você tem que colocar a mesma grandeza uma abaixo da outra. E você tem que observar o quê? Se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí você faz a seguinte pergunta, ó. Se para um bolo eu preciso de 300 gramas, se agora eu vou fazer 5 bolos, eu vou precisar de mais ou de menos? De mais. Então, se aumentou a quantidade de bolos, ó, vai aumentar a quantidade de gramas. Então, eles vão ter que aumentar ambos na mesma proporção. Notem, essa pergunta que eu estou fazendo é só um indício, certo? Então, eles vão aumentar na mesma proporção. Então, eu posso dizer que são diretamente proporcionais. Para resolver, o que é que eu faço aqui? Meios pelos extremos. Então, vai dar 1 vezes x dá x, 300 vezes 5, 1.500 gramas, que dá 1,5 kg. Exemplo de diretamente proporcional. Ok? Professor, e se fosse por proporcionalidade, como é que seria? Seria o seguinte, se você dividir 300 por 1, dá quanto? 300. Então, a constante é 300. Então, eu teria que pegar o 5 e multiplicar por 300, que dá quanto? 1.500. Então, como a divisão é constante, a divisão tem que ser sempre 300. Então, 300 por 1, 300. Qual o número que dividido por 5 daria 300 também? Tem que ser o 1.500. Então, esse tipo de situação aqui, a regra de 3 funciona muito bem. Porque você separa por grandeza e depois faz o tal do cruz credo, né? Meios pelos extremos. Situação 2. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas, numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120? De cara você pensa o seguinte, se com 80 ele chega em 3 horas, se ele aumentar a velocidade, ele vai chegar o quê? Em mais ou menos horas? Menos horas. Então, ele aumentou a velocidade e vai diminuir a quantidade de horas. Detalhe, olha aqui como dava para fazer esse item aqui, essa questão, apenas pelo conceito de inversamente proporcional. Quanto é 80 vezes 3? 240.
Qual o número que eu tenho que multiplicar o 120 para dar 240? 2. A resposta é 2. Por que isso acontece? Porque para ser inversamente, a multiplicação ela deve ser constante. Usando a regra de 3, como é que seria? Seria o seguinte, ó. Grandeza abaixo de grandeza. Quilômetro por hora, horas. E aí você faz a pergunta, né? Se 80 eu faço em 3, 120, com certeza eu vou fazer em menos. Então elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das grandezas. Então, sempre que você for utilizar a regra de 3 e a grandeza ela é inversamente proporcional, aquela grandeza que é inversamente proporcional, você inverte os dados. Então, se eu tenho 80 por 120, agora eu vou ficar com 120 sobre 80. E aí eu faço meus extremos, 120x igual a 240, x é igual a 2 horas. Certo? Situação 3. Para ler 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Então, nós temos aqui, ó, livro, horas e dias. Temos 3 grandezas. Livro, hora e dias. Porém, a data do exame foi antecipada. E, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame? Bom, pelo menos a quantidade de livros não mudou, não é? Então, eu tenho, ó, livros, horas, a qual não sei qual a quantidade de horas, é o que eu quero encontrar. Antes eu tinha 7 dias para ler, agora eu tenho 4 dias. O que é que acontece? Se estudando, lendo apenas 6 horas, eu precisava de 7 dias, para ler em 4 dias, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar o número de horas, para poder conseguir ler os mesmos 8 livros em 4 dias. Então, a gente nota que eles são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho 7 sobre 4, agora eu vou ter 4 sobre 7. E aí eu posso fazer meios extremos, né? Esses 8 livros aqui eu nem preciso utilizar. Mas aqui a gente pode utilizar até como uma regra de 3 composta, né? Como é que arma uma regra de 3 composta? Você isola a parte a qual você quer encontrar, ó. Cortou, né? Aqui ficaria 6 sobre x, certo? Igual a 8 sobre 8 e 4 sobre 7, a qual nós vimos que está inversamente proporcional. Esse 8 corta com 8, então ficaria apenas 6x igual a 4 sétimos. Fazendo meios extremos, achamos que o x é 10,5 horas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Às vezes quando o aluno encontra 10,5 horas, às vezes ele tem a sensação que são 10 horas e 50 minutos. E o pior, tem a opção para marcar. O pior de tudo, né? Porque quem elabora os itens são professores. E na hora de elaborar o gabarito e na hora de elaborar os distratores, o professor pensa como aluno. Rapaz, ele vai olhar aqui 10,5 e vai achar que o 5 é 50. E aí tem lá a opção, 10 horas e 50 minutos. Aí o aluno, apressado, porque tem que fazer um item em 3 minutos, opa, já achei a resposta, 10 horas e 50 minutos. Mas, na verdade, ele tem que pegar esse 0,5 horas e multiplicar por 60, ou seja, isso aqui é meia hora, né? Então, 10 horas e 30 minutos. Tenham cuidado com quando vocês estão trabalhando com hora
ou de minuto para segundo, a qual desses números decimais, a qual você tem que pegar só a parte decimal e multiplicar por 60, certo? Situação 4. Bom, isso aí vocês vão tirar foto, certo? Essa situação 4, ó, Enem de 2018. Esse item aqui é do ano passado, ó, tá fresquinho. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Então já sabe que a prata não está pura. A prata ela está também ligada a outro elemento, né? Por exemplo, a prata 975 é constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes. Vocês entenderam aí? Ele junta 1000 partes. Dessas 1000 partes, 975 é prata pura e 25 é cobre. E por aí vai, ó, mesmas proporções. Isso é proporção, né? A 950 tem 950 de prata, 50 de cobre. A 925 tem 925 de prata e 75 de cobre. E aí ele diz o seguinte: um ourives possui 10 gramas de prata. Ele tem 10 gramas de prata. 925. Ele não tem prata pura. Ele tem a prata 925. E deseja obter 40 gramas de prata 950. Então, na verdade, ele tem 10 gramas de uma e quer fazer outra. Nessas condições, quantas gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Bom, a prata 950, que é o que ele quer, tem mais prata pura, não é? Tem mais prata pura do que a que ele tem, que é a 925. Então, primeiro, o que é que vocês têm que calcular? O que é que vocês têm que pensar na hora da prova? Vocês deveriam pensar na hora da prova, dessas 40 gramas que ele quer, quanto ele precisa de prata pura e quanto ele precisa de cobre. Então, vamos lá. Prata pura, o que é que eu vou fazer? Bom, a prata que ele quer é 950, né? Então, é uma proporção de 950 dividido por quantas partes? 1000 partes. Então, eu vou pegar, ó, 40, que é o que ele quer, e multiplicar por quanto? 950 dividido por 1000. Professor, por que 950 dividido por 1000? Porque a proporção da prata 950 é 950 partes de prata pura em 1000 partes, para poder seguir a mesma proporção. Então, ó, das 40 gramas, eu tenho que ter 38 gramas de prata pura. Logicamente, cobre eu vou ter que ter quantas gramas? Se o total é 40, eu já tenho 38, sobra quanto ainda? 2 gramas. Ok. Isso aqui é o que ele precisa. E o que é que ele tem? Ele tem apenas 10 gramas. Só que essas 10 gramas que ele tem não é de prata pura. É da prata 925. Então vamos fazer o mesmo cálculo. O que é que ele tem hoje? Prata pura, 10 gramas de 925 dividido por 1000. Então ele tem 9,25 gramas de prata pura. Logicamente, ele vai ter quantas gramas de cobre? 0, porque a soma tem que ser igual a 10. Pessoal, só em fazer esse cálculo aí já acabou a questão. Por quê? Se você observar, as opções aqui para o cobre são todas diferentes.
Se ele precisa de 2 e hoje ele tem 0,75, então está faltando quanto? 1,25. Então, qual era o próximo passo a ser feito? Fazer a diferença entre os dois. Aqui, ó, 38 menos 9,25, 28,75. E 2 menos 0,75, 1,25. Com isso, nós temos a letra B de bola. Cadê os paparazzi aí? Tirem fotos. De lá, viu? Questão, ó. Enem de 2018, recente. Ano passado caíram 8 questões de proporcionalidade. Então, não, é um assunto que você não pode perder, certo? Vamos lá, podemos? Situação 5 agora. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Bom, qual é a situação aqui? Primeiro, eu tenho duas figuras planas. E essas figuras planas, elas são proporcionais. Por que elas são proporcionais? Porque por homotetia... Ixi, professor, palavra difícil, né? Na verdade, ele pegou aqui, ó, um ponto de fuga e fez o prolongamento desse ponto de fuga e criou a outra figura. Então, a figura 2 era a ampliação da figura 1. E aí, o que é que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo que a figura 1, um lado é 4 centímetros e da figura 2 é igual a 16. Pergunta, dica grande agora para vocês, certo? Primeira pergunta. Eu quero que vocês respondam, viu? Se o perímetro da primeira é 20, qual é o perímetro da segunda figura? É só 5 segundos, viu? Não é meia hora, não. 40? Ou alguém disse 40? 80? Vamos lá, vamos ver quem acertou. Item A ou B, né? 40 ou 80? A resposta, pessoal, é... Opa, primeiro. Calma, não é 4 não. Tenha calma. Seguinte, as figuras não são proporcionais? São. Se elas são proporcionais, se eu dividir um lado pelo outro, o resultado é sempre igual, sempre o mesmo, porque é constante. Então, se eu divido o 16 por 4, dá 4. Aí o que é que acontece? Esse 4 foi de uma distância, de uma medida linear. O perímetro também é linear. Então, se o perímetro da primeira é 20, é porque o perímetro da segunda tem que ser 80. Então, você vai fazer o quê? Distância e perímetro são lineares. Então, a constante de proporcionalidade aí vale 4. Então, se o perímetro da primeira é 20, o perímetro da segunda tem que ser 20 vezes 4, que dá 80. Então, muito bem. Segunda pergunta. Agora eu quero ver. Se a área da primeira figura é 30... Eita. Qual é a área da segunda? Pode puxar o celular, viu, para fazer conta, viu, se quiser. Dá conta aí, pessoal. 1, 2, em inglês porque eu estou treinando, certo? Mas eu não sei o 3, não. E aí, pessoal? Qual a resposta? Hã? 120? Eu ouvi lá na última fila 120. Dá 120? E aí? Alguém mais além de 120?
Fique acanhado não, se errar aqui ninguém vai perder ponto não, viu? Vamos lá. Ó. Opa, já 600. Não sei se está certo, né? Mas vamos lá. O importante, pessoal, é participar, né? Seguinte. Enquanto estamos trabalhando de forma linear, a constante de proporcionalidade é igual a quanto? 4. Quando trabalhamos com área, trabalhamos em uma dimensão ou duas dimensões? 2. Então é como se eu tivesse assim, pessoal, ó, 4 de um lado e 4 do outro. E como é que calcula a área? Um lado vezes o outro. Então, quando está trabalhando com área, olha a resposta. Nós devemos pegar o 30 e multiplicar pelo 4 ao quadrado. Então, a constante de proporcionalidade, ela é uma constante linear. Então, você pode utilizar ela diretamente para onde? Distâncias, lados, arestas, inclusive o perímetro. Mas quando você trabalha com área, você tem que pegá-la e elevá-la ao quadrado. Beleza? Então, ó, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 30, 480. Quem disse que era 600, passou perto. Perto. Pergunta número 3. Agora, agora vocês vão acertar. Tenho certeza. E se o volume... Ixi, professor. E se o volume for 30 centímetros cúbicos? Qual é o volume da segunda figura? Notem, essas dicas, pessoal, facilitam a vida de vocês. A constante, se for distância e perímetro, multiplica pela constante. Se for área, multiplica pela constante ao quadrado. E aí o volume agora vai dar quanto? Vamos lá, agora vocês acertam. Eu estou ouvindo só o grilo. Cadê a resposta? Quanto? Ninguém? Espera ainda. Uma luz na escuridão aqui. Diga, garoto. 1920. Quem está com ele aí? Quem está com ele? Vixe, ô povo inteligente. Muito bem, garoto. 1920. Se estamos trabalhando em volume, estamos trabalhando em 3 dimensões. Uma, largura, comprimento e altura. Então, a constante tem que estar ao cubo. 4 ao cubo, 64 vezes 30, 1920. Então, não erre mais. Ok? Não erre mais. Fica a dica grande para vocês. Sexta situação. Essa aqui também tem que tirar foto. Enem de 2018. Hã? Ah, desculpa. Opa. Ah, foto. Paparazzis, foto. Vocês querem tirar foto do lado esquerdo ou do lado direito? O professor quer tirar foto da questão, né, professor? Né? Podemos? Bom, questão 6. Enem 2018, importante, ó. O aluno olha e diz assim, rapaz, essa aqui é muito difícil. Aí o aluno vai dizer o quê? Vou pular, depois eu volto para chutar. Mas depois da aula de hoje, ninguém mais chuta. Vocês vão fazer o quê? Resolver. Bom, ele diz o seguinte. A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes
e em todo o seu corpo presente cada símbolo. Aí, ó, tá aqui os buraquinhos. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte, com tamanho 192. Isso aí, ó, ele está falando da fonte lá do Word, né, o que for, dos aplicativos de texto. E que seja composta por letras formadas por quadrados de lado X, com furos circulares de raio x/3. Para que a área seja pintada, seja reduzida. Opa! Olha aqui onde está o X da questão, não é esse aqui não, pessoal, ó, nem esse. O X da questão é isso aqui, ó. Para que a área a ser pintada seja reduzida em 1/16. Da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Ou seja, entre um e outro as proporções são mantidas. Elas são o quê? Diretamente proporcionais. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será. Lembre na questão anterior que o que é que representava aquele K igual a 4? Representava a ampliação de uma figura para outra. Aqui, eu não tenho uma ampliação. Como eu tenho uma fração, eu vou ter o quê? Uma redução. Só que essa redução, ele quer redução linear ou quer redução na área? Na área, ó, olha o que ele fala, ó. Para que a área a ser pintada seja reduzida em 1/16. Então, o que ele reduziu não foi a distância. O que ele reduziu foi a área. Então, a constante deve estar o quê? Quadrado. Então, solução aqui. O K ao quadrado é igual a 1/16. Porque essa redução, ela não é linear. Ele é uma redução de área. Ora, para achar o K, que é a constante de proporcionalidade linear, eu vou ter que tirar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, linearmente, a redução é de 1/4. Em área, é 1/16. Mas em distância, é 1/4. E agora o que é que tem que fazer? Se o tamanho era 192, passa a ser agora 48, letra B. Podem tirar a foto agora. Vamos agora fazer os exercícios que estão aí na apostila de vocês. Primeira questão. Espera ainda, professor, deixa eu tirar a foto. Tire, fica à vontade. Oh, meu Deus, está aqui. Era isso? Se era, está aí de volta. Pronto? Tá bom, eu espero. Eu não sei quem está... Ah, é lá atrás, né? Tranquilo, tranquilo. Eu só... Ainda bem que eu enxergo de longe. Agora que fosse pertinho aqui, eu não enxergo nada. Bom... Primeira, a resistência mecânica S de uma viga de madeira. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram essa questão, né? Muitos. O pessoal aí do José de Alencar, né? Fez muito, né? Cadê o pessoal do José de Alencar? Cadê?
Eita, tem vários aqui, viu? Muito bem. De outras escolas também, José Alencar, porque eu dou aula lá, certo? Bom, a resistência mecânica é essa de uma viga de madeira em forma de paralelepípedo retângulo. Olha aqui, ó, como é que resolve essa questão. Esse item. Ele diz que o S é diretamente proporcional à largura. Ora, para as duas grandezas serem proporcionais, o que é que tem que ser constante? A divisão, a razão. Então, de cara, eu vou pegar o S e dividir por quem? Pelo B. E ele também é diretamente proporcional a quem? Ao quadrado de sua altura. Então, eu vou pegar o S e, além de dividir pelo B, eu também vou dividir pelo D ao quadrado. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o suporte, que coincide com o x. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o S, dividir pelo B, dividir pelo D ao quadrado e multiplicar pelo x ao quadrado. Mas isso não resolve o que eu quero. Vai ficar assim, ó. O que eu estou encontrando aí não é o valor do S. O que eu estou encontrando é a constante de proporcionalidade. Quando você divide grandezas proporcionais ou multiplica grandezas inversamente proporcionais, o que você está tentando encontrar é a constante de proporcionalidade. Só que o que ele quer na questão não é a constante, é o S, ó. Então, o que é que eu tenho que fazer além disso? Eu tenho que fazer agora meios pelos extremos. Aí vai ficar sx ao quadrado igual a k vezes b vezes d ao quadrado. Finalmente, fica kb d ao quadrado dividido por x ao quadrado, que dá a letra A. Ok? Copinha aí, eu tirei foto. Então, notem. Professor, mas vem cá, por que você foi atrás do K? Questões que envolvem letras, variáveis, como essa, você deve ir atrás do K por quê? Porque a constante de proporcionalidade é a única coisa que permanece igual de uma situação para outra. Eu posso mudar o S, eu posso mudar o B, eu posso mudar o D, eu posso mudar o X, mas a única coisa que permanece igual é o K. A única coisa que permanece igual é o K. Ok? Segunda questão. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área, né, é área, não é área não, mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros, do plano da parede o custo é R$500. Então, eu tenho uma parede, já vou fazer o desenhozinho aí. Eu tenho a parede, tenho uma fonte sonora a 3 metros, e se tiver nessa situação, para construir essa parede eu vou gastar R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente... Opa, começou. A espessura é inversamente ao quadrado da distância até a fonte sonora. O que significa isso? Que se eu pegar a espessura e multiplicar pela distância ao quadrado, isso será igual em qualquer situação. Então, já sei o quê? Que a espessura vezes a distância ao quadrado é sempre a mesma. E que o custo é diretamente proporcional ao volume. O que significa dizer isso? Que se eu pegar o custo e dividir pelo volume da parede, também eu sempre terei o mesmo resultado. Aí, o que ele quer? Ele quer a expressão do custo em função da área e da distância à fonte sonora.
Então vamos lá. Está aqui a minha parede. A minha parede, ó, inicial, né? Ela tem 9 metros quadrados, que é o que diz a questão, e tem uma certa espessura. Se eu pego área e multiplico pela espessura, eu vou ter o quê? Volume. O que é volume? Área da base vezes altura. Ou área da base vezes espessura. Então, essa situação que eu tenho. Aí ele diz o seguinte, quando eu tenho uma área de 9 metros, de uma fonte sonora a 3 metros, e aí tem um cabo aqui, né, que não está gostando muito, certo? Ele diz que o custo é R$500. Então, se a fonte sonora tiver a 3 metros, e eu tiver uma parede de 9 metros quadrados, o custo é igual a 500. Aí o que é que eu vou ter? O que é que ele diz na questão? Ele quer algo genérico, algo que sirva para qualquer, ele quer o custo em função de qualquer área, em função de qualquer distância. Então, o que foi que ele falou? Que a espessura da parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, da situação que eu tenho é o seguinte, essa espessura vezes o quadrado da distância desse lado é igual à espessura de uma outra parede qualquer vezes a distância até a fonte sonora ao quadrado dessa outra situação. Por que eu posso dizer que é igual? Porque a constante de proporcionalidade, que no caso aqui são inversas, é constante para todas as situações. Então daqui eu tiro o quê? Que a espessura 1 é igual à espessura 2 de uma segunda parede, vezes a distância até a fonte sonora ao quadrado de uma outra parede, dividido por 9. Qual a segunda informação? Que o custo é proporcional ao volume. Então, qual era o primeiro custo? 500. Dividido pelo volume dessa parede. É igual a quê? A um outro custo de uma outra parede, que eu não sei qual é, dividido pelo volume dela. Só que o que é volume? Área vezes espessura. Ora, se o volume é área vezes espessura, a área dessa eu sei, ó, 9. A espessura eu não sei, chamei de E1. Área vezes espessura dá parede 2. Só que eu fiz uma continha aqui inicial, ó, que a espessura da parede 1 é igual à espessura da parede 2 vezes a distância ao quadrado dividido por 9. E aí eu posso substituir, ó. No lugar do E1, eu vou colocar a espessura da parede 2, distância dividido por 9. E consigo fazer simplificações agora, não é? Eu corto esse 9 com esse 9. Esse é 2 com esse é 2. E posso fazer meios pelos extremos. Que vai dar 500 vezes A dividido por D ao quadrado. Copia aí. Que a letra é B. Mas deixa aqui. Melhor tirar a foto, né? Essa questão caiu em 2016. Gabarito, letra B. Vamos para a terceira? Não. Ó. Assuntos, pessoal, ó. Como proporcionalidade. Assunto como análise combinatória, que eu acho que foi a aula que vocês tiveram sábado, no último sábado, não foi isso? Assuntos como função do primeiro e função do segundo grau.
assunto como área de figuras planas, assunto como volume de cubo, paralelepípedo e cilindro, isso aí tem que estar, vocês devem estar bem afiados em matemática, certo? A nota de matemática, só dá um toque aqui a vocês, principalmente que diz assim, professor, eu gosto mais de outras áreas. Beleza, vocês gostam de outras áreas, mas vocês têm que se dedicar, pelo menos nesse ano, né? No próximo, não sei. Mas pelo menos esse ano se dedicar um pouco à matemática. Por quê? Matemática, junto com a redação, matemática consegue alavancar a nota de vocês, ó, lá para o alto. Por quê? Porque, em geral, a média das questões que os alunos acertam em matemática é baixa. Então, se você fizer um número razoável de questões, fáceis e médias, você consegue tirar uma nota excelente em matemática. Então, se dediquem um pouco à matemática, mesmo que você não goste muito, mas se dediquem principalmente à proporcionalidade, função do primeiro e segundo grau, área de figuras planas, cubo, paralelepípedo e cilindro. Deem uma olhada nisso que vocês vão tirar uma nota excelente em matemática. Tenho certeza. E como eu falei para vocês, vocês vão conseguir aqui a aprovação. Porque só de estar aqui no sábado já são muito guerreiros. Ok? Vamos para a próxima. Terceira. Ele diz o seguinte: a indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Então, ele tem 4 máquinas que trabalham durante 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos. Então, eles trabalham por 6 horas, param a máquina por 30 minutos e depois começa novamente. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas da manhã. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000. Então, primeiro detalhe. Eles têm que trabalhar quantas horas? 6. Eles tinham que fazer 9.000 itens. Só que dos 9.000, eles só conseguiram fazer nessas 6.000. Faltaram 3. E eles ainda vão ficar parados por quantos minutos? Por 30 minutos. Não é isso? Meia hora. Mas na manutenção observou que uma máquina precisava ficar parada. Ou seja, quando foi recomeçar, não se tinha mais 4 máquinas, tinha apenas 3. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Ou seja, depois que finalizou, certo? Vamos lá. Regra de 3, né? Quais são as grandezas que nós temos? Máquinas, horas, itens, máquinas, horas, itens. Primeira situação, 4 máquinas, trabalhando 6 horas, fizeram 6.000 itens. Qual a segunda situação? 3 máquinas, trabalhando X horas, e eles vão ter que fazer quantos itens? 3.000. Próximo passo, identificar
Essa ela me empurrando, cara. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Levou ele. Oi. Oi, oi. Tá vindo aí? Obrigado. Bom, seguinte, ó. O que nós devemos identificar agora é se as grandezas, quem é inversamente, quem é diretamente proporcional. Professor, como é que eu faço isso? Você vai ter que fazer a pergunta justamente para onde está a variável, que é a quantidade de horas. E daquela maneira mesmo, para saber quem está aumentando, quem está diminuindo, porque aquilo é um indício do que seja diretamente e do que seja inversamente proporcional. Então é o seguinte, ó. Se eu tenho 4 máquinas e eu faço um serviço em 6 horas, para fazer o mesmo serviço, ó, a pergunta é sempre para fazer a mesma coisa. Para fazer o mesmo serviço com 3 máquinas, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Mais horas. Então, diminuir o número de máquinas e vai aumentar o número de horas. Então, essa grandeza ela é inversamente. Vamos agora para os itens. Se 6.000 itens eu faço em 6 horas, logicamente, 3.000 itens eu vou fazer em mais ou menos horas? Menos. Então, aqui é diretamente. Aí alguém podia estar perguntando assim, professor, eu disse que era mais, por que eu vou ter que fazer esses 3.000 itens só com 3 máquinas? Aí é que está o problema. Quando você vai olhar se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, esqueça das outras. Olhe apenas a qual você está indagando e onde está a variável. Se você está trabalhando com itens, esqueça das máquinas. Faça uma por uma. Então, eu não vou olhar para as máquinas, eu só vou olhar aqui, ó. 6.000 itens, 6. 3.000 itens, eu vou fazer em menos horas. Se elas forem proporcionais, elas vão fazer o quê? Na metade do tempo, com certeza. Mas olhando apenas para horas e itens. Esqueça o restante. Bom, como é que eu organizo? Diretamente fica do jeito que está. E inversamente, nós vamos ter que fazer o quê? Inverter. Vai ficar assim, ó. 6 sobre x é igual, você isola a variável e multiplica os outros. 6.000 sobre 3.000, e ao invés de 4 sobre 3, 3 sobre 4. Porque ela é inversamente proporcional. Corta os zerinhos, ó. Corta um zero, corta o outro. Né? Dá para cortar mais o quê? O 3. Simplifique logo. Vocês têm que ganhar tempo. Então, como é que ganha tempo multiplicando fração? Simplificando. Até onde der. Certo? Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Aí ficou só isso aqui, ó. Meus extremos, x igual a 4. Bom, 4 horas eles levaram para concluir o serviço. Mas eles começaram o serviço que horas? 8 horas. Trabalharam mais quantas horas? 6. Pararam por quanto tempo? 30 minutos. Finalizaram com 4. Então, 18 horas e 30 minutos. Letra B de bola. Opa, foi mal.
Ó, esse item é do Enem de 2017, segunda aplicação, certo? Então, o que é que ocorre? Todo o Enem, nós temos questão de proporção, temos questões que envolvem regra de 3, no caso aqui, regra de 3 composta, que não são questões tão difíceis, mas vocês não podem esquecer as regras, ok? Vamos passar para frente. Não? Tá, Espero que sim. Podemos? Não. Pode. Ou é não ou é pode? Pode. Eu tô só discutindo, se é não, você pode. Tirem a foto. Ah, agora deu certo. Ficou bom aí a foto? Tá saindo embaçada a foto? Deve ser a proporção da lente, viu? Deve ser a proporção da lente. Hã? Agora vai. Enem 2017 também, segunda aplicação. Duas amigas irão fazer um curso no exterior durante 60 dias. Coisa boa, né? E usarão a mesma marca de shampoo. Duvido, né? Uma delas gasta um frasco desse shampoo em 10 dias. Enquanto que a outra leva 20 dias para gastar um frasco com o mesmo volume. Uma gasta um frasco inteiro com 10 dias. A outra gasta com 20 dias. Elas combinam de usar conjuntamente cada frasco de shampoo que levarem. O número mínimo de frascos de shampoo que deverão levar nessa viagem ainda bem que isso é só um item do Enem, né? Porque eu tenho certeza que a que passa 20 dias para gastar um frasco de shampoo não vai dividir com a outra que passa apenas 10 dias, né? Mas tudo bem. O que é que acontece? Quantos frascos elas vão utilizar? Pessoal, seguinte. A forma de fazer esse item é a mesma coisa que você tem de associação de torneiras. Não sei se vocês já ouviram questões de associação de torneiras. É o mesmo também de associar. Professor, você vai falar de física? A associação de resistores em paralelo. Tudo é do mesmo jeito de fazer. O que é que acontece? A partir do momento que elas vão utilizar juntas, uma com 10 dias e a outra com 20 dias, alguém pode pensar assim, rapaz, então um frasco vai durar 15 dias. Alguém pode pensar assim. Não pense. Ora, como é que vai durar 15? Se só uma delas já usa em 10, quando a outra for usar também, mesmo que consuma menos, um frasco vai durar menos de 10 dias. Então, tenham na cabeça que algo consumista, tipo, encher uma caixa d'água com mais de uma torneira, ou secar uma caixa d'água com mais de uma torneira, ou você associar resistores em paralelos, mais de 2, 3, 4, 5 resistores, são formas inversamente proporcionais à quantidade de tempo. Então, como é que nós vamos resolver? O seguinte, o mesmo volume que você tem, que é um frasco só, ele tem que ser consumido em 10 dias e 20 dias. Ou seja, o mesmo volume, ele tem que ser dividido por 10, e o mesmo volume,
ele tem que ser dividido por 20. E nós vamos somar esses volumes. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 10. Por que 1 sobre 10? Porque a primeira consome um volume de shampoo em 10 dias. Somado a um volume também de shampoo, só que a outra em 20 dias. Essa soma tem que ser a soma das duas. É igual a quê? Ao mesmo volume de shampoo, só que em quantos dias eu não sei. Esse número de dias que eu vou encontrar aqui é justamente a soma das duas. Bom, o MMC de 10 e 20 é igual a 20. 20 por 10 dá 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 por 10 dá 2, e 2 vezes 1, 2. 20 por 20 dá 1, e 1 vezes 1, 1. Somando 2 com 1 dá 3, né? Meus extremos, eu vou ter que ter 3D igual a 20. Então, eu tenho 6,7 dias, aproximadamente. 60 dividido por 6,7 dias dá aproximadamente 8,9, que é igual a letra E, 9 dias. Ok? Só isso. Professor, alguém pode dizer assim, professor Gandhi, encontrando esse 6,7, ao invés de trabalhar com 6,7, eu poderia ter trabalhado com 7, porque facilita a conta, não facilita? Pode. 60 por 7 dá o quê? 8, alguma coisa. Aí você nunca pode puxar para menos. Tem que puxar para onde? Para mais. Então, 8 e alguma coisa vai ser sempre 9, que é maior do que 8. Então, no Enem, detalhe, no Enem, você pode fazer essas aproximações, que sempre vai dar certo. Essa semana mesmo, lá no meu Instagram, eu coloquei uma dica a respeito justamente disso, só que era feito com torneiras. Se você tem associação de 2 torneiras, certo? De 2 torneiras, você pode justamente fazer o quê? Seria a multiplicação dividido pela soma. Então, se você multiplicar aqui, ó, se você multiplicar o 10 pelo 20, vai dar quanto? 200. Olha aqui como dá certo. Se você multiplicar o 10 pelo 20, dá 200. Se você somar o 10 com 20, dá quanto? 30. 200 dividido por 30, 6,7. Então, se você tem 2 torneiras, se você tem 2 dias diferentes para utilizar a mesma coisa, se você tem 2 velocidades, você pode fazer o quê? Multiplica e divide pela soma. Dá sempre o mesmo resultado. Beleza? Bom, eu acho que o tempo está terminando. Vamos para a última de hoje. Podemos? Bom, José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuiriam as quantidades de laranja que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção
4 para 4 para 2, respectivamente. Sabemos que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Então, um deles apenas, em relação do primeiro para o segundo trajeto, levou 50 laranjas a mais. Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo transportaram nesta ordem? Primeiro, esses números aqui, 6, 5 e 4, eles são proporcionais à soma deles todos. O 6, 5 e 4 é proporcional a quanto? 6 com 5, 11, 11 com 4, 15. E o 4, 4, 2 é proporcional a 10. Por quê? Porque se você somar 4 com 2, é igual a 10. Então, deixa eu armar da seguinte forma. No primeiro momento, proporção, né? O José tem 6 quinzeavos. Esse 15 saiu da onde? Da soma do 6 com 5 com 4. O Carlos, 5 sobre 15. E o Paulo, 4 sobre 15. Gandhi, qual o objetivo de fazer isso? Primeiro, nós devemos perceber qual foi aquele que levou 50 laranjas a mais. Aquele que levou 50 laranjas a mais é o que nós devemos primeiro perceber. Bom, segundo momento, 4 sobre 10, 4 sobre 10 e 2 sobre 10. Da maneira que está aí, tem como perceber quem foi que levou as 50 laranjas a mais? Não tem. Para isso, eu tenho que ter frações equivalentes. O que seriam frações equivalentes? Seriam frações que tenham pelo menos o mesmo denominador. Para que eu tenha o mesmo denominador entre o 15 e o 10, eu tenho que ter pelo menos o 30. Porque 30 é múltiplo de 15 e 10 também é múltiplo de... E 30 também é múltiplo de 10. Então, para virar 15, o 15 virar 30, eu tenho que multiplicar por 2 em cima e embaixo. 12 sobre 30. Aqui vira 10 sobre 30, multiplicando por 2. E o outro eu tenho que multiplicar por quanto? Também por 2, né? Vira 8 sobre 30. Embaixo, para o 10 virar 30, eu tenho que multiplicar por 3, não é isso? Então vai ficar 12 sobre 30. O que é que significa? Que o José levou a mesma quantidade, tanto na primeira viagem quanto na segunda. Não mudou, A proporção é a mesma, a razão é a mesma. Vamos ver agora o Carlos. 12 sobre 30, Olha quem foi que aumentou. Foi o Carlos. Antes ele levava 10 no total de 30, agora ele está levando 12 no total de 30. E por último, o Paulo, que levava 8, agora está levando 6. Ou seja, o Carlos aumentou a quantidade e o Paulo diminuiu a quantidade. Então, através disso aqui, nós vamos utilizar 12x sobre 30, que é o que ele tem agora, tem que ser igual ao que ele tinha antes, que é 10 sobre 30x mais 50. Professor, não entendi essa armação, não. O que ele tem hoje, no segundo momento, deve ser igual à mesma proporção que ele tinha no primeiro momento, somado a 50. Ok? Então, passando 10 sobre 30 para o outro lado, fica 12 sobre 30 menos 10 sobre 30, que dá 2 sobre 30, meios pelos extremos. Eu acho que a quantidade de laranjas é igual a 750. Bata um foto aí dessa primeira parte, para a gente poder calcular a outra. O tempo está esgotado, vocês batam foto, para a gente só finalizar a questão. Porque agora eu vou calcular qual é a quantidade de cada um, né? O total, 750. Isso é o total de laranjas que tinha, certo? Qual a quantidade de cada um? Será 300, 4 sobre 10 de 750, dá 300. O Carlos,
4 sobre 10 também de 750, 300. E o Paulo, 2 sobre 10 de 750, 150. Resposta, letra B de bola. Ok? Bom, pessoal, com isso... Oi. Oi? Por que que deu o quê? Você está falando aqui? Aqui? Ah, beleza. Ele diz que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo momento. Pelas proporções, quem foi que aumentou a quantidade? O Carlos, ó. 10 sobre 30 e agora passou a ser 12 sobre 30. Então, esse 12 sobre 30 representa o 10 sobre 30 mais 50. Porque no texto ele diz que quem levou a mais no segundo momento, levou 50 laranjas a mais em relação à primeira. Então, por isso é que surge o 50. Ok? Bateram foto dessa parte? Está aqui da segunda parte. Pessoal, meu tempo esgotou. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês e até a próxima. Foi um prazer mesmo.